Olá, boa noite. Pesquisas têm demonstrado que nas escolas públicas e privadas, escolas de ensino médio, uma grande maioria de alunos, estudantes masculinos, não gostariam de ter um colega de classe homossexual. Na mesma pesquisa, 60% dos professores afirmaram não ter conhecimento suficiente para lidar com a questão da homossexualidade na sala de aula. A partir dessas pesquisas, claro, várias iniciativas foram tomadas no sentido de facilitar o relacionamento entre os jovens, independente das suas opções sexuais. Veio, dentre outras coisas, o kit informativo de combate à homofobia. O kit recebeu recentemente um parecer favorável da Unesco e já faz parte do projeto Escola Sem Homofobia, que tem o apoio do Ministério da Educação. Kits contra a homofobia nas escolas. Tema do Fala Sério, que recebe o deputado federal Jair Bolsonaro, deputado federal do PP do Rio de Janeiro. Deputado, boa noite. Boa noite. O senhor faz críticas contundentes. Bastante pesadas, Verdade. Confesso, né? Mas são verdadeiras, né? O que está acontecendo, deputado? A minha preocupação é não falar nada além do que estão nos autos. Tudo que eu falo estão em documentos, em notas taquigráficas, em vídeos passados na Câmara dos Deputados, né? E basicamente documentos do MEC e um novo documento agora da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Bem, primeiro eu entrei nisso... Quer dizer que nós estamos tratando da homossexualidade como direito humano? Sim, como direito humano. Okay. Sim. O grande problema que eu vi nisso aí, entrei na briga, né? É este material dito didático que está sendo distribuído em escolas do primeiro grau. Aí começa isso nós o grande estamos problema, tratando de crianças... Aí seria, de um primeiro momento, de 6 a 14 anos, primeiro momento. Bem, começando essa discussão, né, o MEC já mudou para a partir da 5ª série. E mais recentemente, o MEC já diz, mas apenas os funcionários dizem, que será para o 2º grau. Mas tudo que eu digo estão documentados. Né? Até na minha página na internet, nós temos ali as palavras do secretário do MEC, é o secretário de alfabetização, ou seja... Está na cara que é para o primeiro grau. Se é o secretário de alfabetização, não tem que falar outra coisa. Inclusive, na discussão do material, uma das falas dele, né, que eu tenho gravado, né, com imagem, etc., ele diz o seguinte: por ocasião do filme para passar para o primeiro grau, do beijo lésbico, eu levei 3 meses discutindo com a minha assessoria quantos centímetros a língua de uma menina entraria na boca de outra para que não configurasse um beijo lésbico muito explícito. Ou seja, pelo amor de Deus, para os meus netos, né, para os filhos deputado, de quem está... o projeto, ele trata da inserção eles da querem combater a homossexualidade, homofobia, mas, na verdade, eles estimulam o homossexualismo. Uma coisa é a propagação Sim. do homossexualismo. Sim, mas com outra os vídeos... coisa é a aceitação da sua opção sexual. Com esse vídeo, com esse tipo de material, nas escolas do primeiro grau, na verdade, eles promovem o homossexualismo e escancaram as portas para a pedofilia. Então, a minha bronca, vamos assim dizer, é que este material, para este público, não. E hoje em dia... Não existe adequação. Não, completamente fora. Pode me chamar de quadrado, quem quer que seja. Não, eu acho que não se trata de julgamento dos seus pareceres, mas se trata de uma discussão de maior abrangência, que é a educação das nossas crianças. Que já não vai bem que há já muito não vai tempo, bem, né? exatamente. Com isso na sala de aula, hoje... A inclusão de uma criança homossexual é óbvio. Nós não podemos estimular. Exatamente. Até porque aquele menino, né, mais um pouco educado, delicado, né, os mais velhos assistindo isso, inclusive o outro filme, que é Encontrando Bianca, né, que é o Ricardo, que... Peraí, vai devagar, deputado, porque são 2 filmes. Não, hoje em dia já são 5. Começaram com 3, Esse projeto, então, trata de filmes que seriam apresentados... Filmes que seriam apresentados às crianças, Sim. tratando da questão do homossexualismo. Isso, segundo eles, né, para inibir a homofobia.
Esse aqui é, inibir essa aqui é a a homofobia, deles. ok, eu estou de acordo. Essa é a intenção Agora, deles. o senhor me falou de beijo lésbico. Sim, isso aí falado pelo próprio secretário André Lázaro, né? O secretário de Alfabetização e Educação Continuada. Falado naquela comissão no final de novembro da Câmara. Quando eu passei nessa comissão, foi uma reunião conjunta, Comissão de Direitos Humanos e Comissão de Educação, que eu assisti tudo isso lá, vi alguma coisa lá dentro, não fiquei lá, até que eu sou persona não grata nessas reuniões. Tá? Sou persona não grata, porque eu parto logo para o ataque. Né? E eles estavam se confraternizando com uma coisa já consolidada, já licitada, inclusive. Esses filmes estão rodados? Estão rodados, tem alguns, tá certo? Conseguidos de forma, vamos dizer, não republicana, tá ok? Filmetes, são cartazes para as escolas, são livretos, são cartilhas com desenhos, com figuras, etc., para a garotada do primeiro grau, que agora o governo, os seus funcionários dizem que já vai ser para o segundo grau. Assim, segundo grau a partir de 14 anos de idade. Já teria que, no meu entender, isso teria que ser passar pelo crivo da Câmara dos Deputados. Isso é coisa da iniciativa privativa lá do MEC e o Grupo GLBT. Inclusive, quem Grupo GLBT? Grupo gay, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. Então, esse pessoal é que organizou essa cartilha. Quando você fala em pesquisa, esse pessoal realizou uma pesquisa também, em 11 capitais no Brasil, né, junto à garotada do primeiro grau, sem a participação da família. Tá? Mas, quais foram as 3 perguntas feitas para a garotada? E eles ficaram indignados. A primeira pergunta, né? E a resposta lá. Os garotos não sabem o que quer dizer a sigla LGBT. Eles ficaram indignados que a garotada da escola do primeiro grau não sabe o que quer dizer a sigla LGBT. Eu também não sabia, deputado. Eu sei o que é GLS. Mudou, né? Gays, lésbicas. Agora mudou. LGBT. Eu não sou tá. especialista nessa área, não. Mas e por que a criança deveria saber saber, lógico, eu estaria muito preocupado se a molecada não soubesse a sigla de São Paulo, né? Do Paraná, Amazonas. 5 vezes 5, 6 vezes 8. A outra pergunta, são 3 perguntas. A outra pergunta feita para garotadas, que eu não sei como eles chegaram a essa conclusão, mas eu tenho documentado, né? Como eles chegaram a essa conclusão. Eles ficaram estarrecidos. O André Lázaro, inclusive, ficou estarrecido, boquiaberto, né? Porque existe nas escolas mais meninos gays do que meninas lésbicas. Ô pai, ô mãe, talvez teu filho tenha sido sondado a tendência dele na escola sem o teu conhecimento. Como chegar a essa conclusão? Meninos gays, crianças. Ele está meninos tratando de gays, criança. Sim. A criança gay... Como é? E quem fez a pesquisa foram integrantes do grupo GLBT. Tem passagens, né, que eu tenho editadas, né? Por exemplo, a senhora Indianara Siqueira, ela é presidente da Rede Trans, é pessoal transexual. Uma das afirmações dela na comissão, quando ela fez uso da palavra, foi a seguinte: as minhas melhores professoras sempre foram as prostitutas. Ou seja, é isso que está entrando nas escolas. Educação. Kits contra a homofobia nas escolas. Tema do Fala Sério, que recebe o deputado federal Jair Bolsonaro, deputado federal do PP do Rio de Janeiro. Deputado, o senhor teve a oportunidade de assistir aos filmes que serão propagados nas escolas brasileiras. Filmes que teriam por objetivo a inserção da criança homossexual e as relações de equilíbrio entre jovens, independente das suas opções sexuais. Eu acho muito esquisito, deputado, os objetivos do programa, porque uma criança de 14, 13, 12, daí para baixo, não tem opção sexual. Tem curiosidade, né? Tem curiosidade, mas daí a dizer que eu prefiro homem, que eu prefiro mulher... Quer ver, tem coisa que eu falo, pessoas que choca, né? Um pai ou uma mãe que está nos assistindo agora. Um pai ou uma mãe não, um homem ou uma mulher está nos assistindo agora que está com um filho em projeto. Ele teria orgulho se esse filho fosse gay? Não teria. Se acontecer, é outra história, mas ninguém está esperando um menino, uma menina. A gente espera que as coisas aconteçam com normalidade e com felicidade. O mais importante é que os nossos filhos sejam felizes. Agora, se a opção do menino for um outro menino, cabe a nós aceitarmos, entendermos e estarmos em apoio.
Não podemos, porque o menino, de repente, resolveu se apaixonar por um amigo, então ele está fora de casa. Não é por aí, né, deputado? Por mais difícil que isso seja. Tem um filme nesse sentido também, um dos filmes nesse sentido também, é um garoto que muda de cidade, ele fica chateado porque perdeu os amigos, né? Deixou uma namorada para trás e na escola ele faz amizade com um garoto que um dia esse garoto fala para ele que ele é gay e dá um abraço. Ele se sente algo esquisito dentro dele. E daí esse garoto começa a reagir, daí ele chega à seguinte conclusão, moral do filme para os nossos filhos, né? Do primeiro grau, que ele aceitando tanto o relacionamento hétero como homossexual, ele tem 50% a mais de chance de ser feliz. E passa a ser feliz namorando a menina, continuando namorando a menina na tua cidade anterior e o menino na escola naquele momento. Dizendo que isso é normal. Se você pegar... Porque isso tudo Isso aí é um filme que faz parte do programa de educação do Ministério da Educação, com apoio do Ministério da Educação. É isso que o senhor está me dizendo. Sim. Quer dizer, eles não sabem o que estão fazendo. O Ministério da Educação não sabe o que está fazendo. Ou sabem muito bem, né? Ou tem muita gente lá dentro que tem interesse particular nessa questão. Não é financeira, não. É particular nessa questão. Mas que tipo de interesse particular pode haver? Ele é homossexual, são lésbicas, são isso. Só pode ser isso, não tem outra maneira. Mas aí é positivo. Ou receber uma orientação superior para que esse material aí chegasse às escolas. O filmete, por exemplo... O filme que eu... Bianca. Isso, Encontrando Bianca, senhores, é um filme... que foi veiculado pela internet já, tá? Nós vamos... eu consigo esse filme para mostrar para o nosso telespectador? Eu consegui porque ele passou na comissão, tá? E a comissão filmou o filme, como se fosse um DVD pirata, né? Isso eu tenho. Eu consigo dar 6 minutos, se eu não me engano. É um garoto que faz ir no banheiro, né? Olha para o lado, se apaixona por outro garoto que está usando o banheiro também. Dois meninos no banheiro. E daí esse garoto, né? Como ele se apaixona? Ele gosta do que vê do lado, né? Ele vê o pênis do amigo. Sim. E... Não mostra claramente, mostra ele olhando para o lado que você entende que ele estava olhando... O outro fazendo xixi. E aí ele se apaixona por ele já era homossexual, mas ele tinha tendência, então ele começa a brigar para que ele seja aceito na escola da maneira como ele é. Daí ele pinta as unhas, daí ele exige da professora que não seja chamado de João Ricardo, e sim de Bianca. Daí ele cobra da diretora usar o banheiro feminino, porque ele é menina, tá ok? E o moral da história no final, ele passa a ser referência na escola, porque ele consegue se libertar, consegue botar para fora a tua opção sexual. Esse é o moral da escola, ou seja, a garotada que assiste o filme, né, tiver um garotinho lá que chegue de unha pintada, ou caso ele queira pintar a unha dele também, ele pode pintar que não tem problema nenhum. Onde eu me preocupo, o moleque mais velho um pouco vai pegar um de 3, 4 séries abaixo dele, vai trazer, com toda certeza, traz o esmalte de casa e pinta a unha daquele moleque. O outro que não é homossexual vai dizer que é para entrar no banheiro das meninas. É essa confusão que está sendo jogado para dentro das escolas. Tá? Essa é a preocupação. Mas, deputado, quem é que sustenta pedagogicamente esses filmes? O próprio MEC, né? O André Lázaro diz claramente, até mandou um grupo, na fita está o seguinte, sabe? Eu acho que nesse CD que eu te dei está o seguinte. O André falando na comissão é o seguinte, nós acabamos de enviar para a Espanha um grupo de lésbicas, gays e bissexuais para ver como é o ensino no tocante ao combate à homofobia na Espanha, para nós podermos aplicar aqui. Ou seja, dinheiro do MEC financiou grupo LGBT para ir à Espanha, né, ficar alguns dias lá e trazer informações para aplicar aqui em nossas escolas. Até isso foi discutido e vinculado. Digo mais, quando eu peguei a comissão lá, eles estavam se confraternizando e já tinha coisa definida, decidido. Tanto é, se você pegar, por exemplo, eu peguei esses cartazes aqui, existem alguns municípios do Rio de Janeiro. No caso aqui, esse cartaz aqui já está recrutando, né, professores para isso, né, para ministrar diversidade sexual identidade de gênero. Daí bota gravidez na adolescência só para dar uma história de cobertura aqui. Formando 200... em Itaboraí, o senhor me dá licença, deputado? Como é que é isso? Turma na cidade de Itaboraí, uma cidade... A Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com a Prefeitura de Itaboraí, abre novas vagas para curso de formação diversidade sexual e identidades de gênero na escola.
Então, você pode estar em andamento. Os cursos começaram agora, dia 20 de março. Já começaram dia 20 de março. Valorização da diversidade. Só nessa cidade, são 200 alunos, uma carga horária de 120 horas. É uma coisa séria. É um professor de sexualidade? Ele vai... para esses professores que vão cursar, tá? Eles estariam aptos a receber, quando receber o material do MEC, eles poderem aplicar esse material. E mais, você sabe quem é que vai fazer a fiscalização deste material, a utilização nas escolas? Publicado em Diário Oficial da União, Grupo LBGT. É eles que vão fazer a efetiva aplicação, né? Ou seja, nós sabemos que tem aí... Mas que barbaridade. Tem aí aquelas pessoas que têm um visual diferente, vai chegar essas pessoas com um visual diferente de outras escolas e vai questionar o diretor ou a diretora, ué, cadê o material? Foi distribuído? Está sendo aplicado? Mas o senhor está partindo do pressuposto de que esse material vai ser distribuído. Sim, a partir agora... dentro dessa linguagem e dentro Sim. dessa percepção de cidadania que é absolutamente fake, que do menino fazendo xixi, que Sim. olha o amiguinho fazendo xixi ao lado e se apaixona pelo pênis do amigo e é uma criança homossexual. Quer dizer, não existe nenhum Salete, nível não tem nível nenhum. de discussão. Eu chamo isso de filme pornográfico infantil. Eu chamo dessa maneira, filme pornográfico infantil. Olha, o André Lázaro diz aqui, tá ok? O alvo são 190 mil escolas do primeiro grau. Então não é segundo grau, 190 mil escolas no Brasil. Meu Ele Deus. começa esse ano distribuindo em 6 mil escolas este material. Agora, o que acontece? Dada a pressão, porque teve noção na internet, já tem alguns deputados novos, né? Alguns mais antigos, como o João Campos, entre outros, que já começam a se mobilizar para questionar o que está acontecendo aqui. Tem uma coisa hilarante, não, uma coisa como aconteceu. Eu entrei com requerimento na Comissão de Direitos Humanos para convocar o ministro da Educação. Lógico que eu perdi por unanimidade. Mas como perdeu? Eu perdi, não aceitaram a convocação. Agora, eu fiz uma... Mas como não aceitaram? Não aceitaram a convocação do ministro da Educação. Mas é o que nós, sociedade brasileira... aguardamos que o Ministério da Educação se pronuncie a respeito do kit. Daí, Salete, o que eu fiz? Eu pedi para a comissão, para a presidente da comissão, que pudesse oficiar o ministro da Educação e distribuir um kit gay desse para cada parlamentar da Comissão de Direitos Humanos. Mas é o mínimo. Mas foi aprovado por unanimidade. Eu questionei depois que foi aprovado, eu perguntei, peraí, vocês estão querendo por quê? Vocês não aprovaram? Sem ver, eles viram uma parte. Né? Mas eles estão agora tirando o linguajar, né? Estão tirando dele da alça de mira. Estão tirando o dedo da alça de mira. E como eles estão recuando... Isso está aprovado? Isso foi aprovado pelo Congresso? Não tem nada a ver com o Congresso. É MEC LGBT. Não passou... O Congresso, eles foram se confraternizar na Comissão de Direitos Humanos. Eles foram se confraternizar lá. Que tem a participação de parlamentares, como o deputado Chico Alencar, arranjou 11 milhões para eles. Emenda de comissão. A emenda individual dele, que o nosso montante esse ano foi 12 milhões e meio para cada parlamentar, ele botou 1 milhão lá. Tá certo? Então, olha só, como o MEC está sob pressão, o que a Maria do Rosário, que é a nossa secretária com o Estado de Ministros, né, de Direitos Humanos, ela lançou o Plano Nacional de Promoção da Cidadania de Direitos Humanos LGBT. São 180 itens. O que acontece? Como aqui eles deram uma segurada... O que a Maria do Rosário fez? Lançou esse plano, 180 itens, em paralelo. Mas grande parte desses 180 itens tem a ver com o primeiro grau. Por exemplo, um dos itens, inserir nos livros didáticos a temática das famílias compostas por gays, bissexuais, travestis e transexuais. Mas a gente vai partir do pressuposto que a educação ela vem pela exceção e não pela regra? Exceção, sim. As famílias gay... Sim. Ainda são exceção no universo social. Aqui está a adoção de criança, né? Isso passaria pela Câmara. Eu acredito que não passe pela Câmara. A adoção de criança por casais homossexuais está aprovada? Não, isso passaria pela Câmara. Tem uma pressão enorme deles lá para aprovar isso daí. Se bem que alguns juízes já dão a tutela, né? Já permitem a Eu particularmente sou a favor, porque acho que existem muitas crianças abandonadas mas não é por aí. Eu entendo... que o homem, a mulher, nós somos produtos no meio.
Como é que fica aquele garoto de 1 ano adotado, Mas o pai dormindo e a mãe no meio do papai careca e da mamãe bigoduda? A criança pelo amor não de Deus. dorme na cama dos pais. Mas acontece, de vez em quando, tira uma soneca. Não, os meus filhos nunca permiti isso. Cada um nos seus... Comigo também nunca teve isso. Eu tenho 4 filhos homens e uma menina, tá? Mas vai acontecer, mas acontece, sabe disso. Um dia ele dorme com a mamãe careca, outro dia com a mamãe bigoduda. Eu conheço casais gays que são de uma postura aí é exceção. Admirável. Esses com essa postura não participam desses movimentos. Não, pelo contrário. Eles preservam sua intimidade. Esses colegas, amigos, casados, gays, foi o que me chamou, eles me chamaram a atenção para essa questão, porque como gays, eles também não estão se sentindo confortáveis numa situação dessa. Porque tanto a vida hétero, o homo, se reserva a sua Eu acho que a sua opção sexual é alguma coisa que lhe diz respeito. Sim, reservado. É para a sua privacidade. Aqui, ela, Maria do Rosário, quer introduzir isso também nas Forças Armadas. Imagine um coronel e um cabo namorando. Imagine. Haverá hierarquia? A tropa obedecerá? Eu acho que isso vai além da inserção, da cidadania e dos direitos humanos. Agora, o que de fato existe de aprovado no sentido da distribuição desses kits? Você tem filhos na escola? 1º grau? 2º? Você já foi alertada sobre a presença curricular dos kits contra a homofobia? Não. São filmes, são panfletos, são livros que serão distribuídos nas escolas no sentido de se acabar com a homofobia, que é a dificuldade da criança, do garoto, na relação com amigos que se vestem de forma diferente. Olha, o assunto é muito polêmico, difícil. Eu estou recebendo o deputado federal Jair Bolsonaro, deputado federal pelo PP do Rio de Janeiro, um parlamentar que acompanha de forma muito próxima os trabalhos dos grupos envolvidos nessa questão. Eu falei antes de você chegar, antes do intervalo, que eu recebi no meu e-mail partes de filmes que serão veiculados nesse programa contra homofobia nas escolas. Eu confesso que me senti chocada, tá? Eu tenho aqui nas mãos um Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de LGBT. Também não conhecia esta sigla, eu conhecia a GLS, Gays, Lésbicas e Afins, é isso? Simpatizantes. Simpatizantes. Agora você tem lésbicas, gays... Bissexuais e transexuais. E travestis. Transexuais. Enfim, aqui tem uma cláusula que diz a inclusão da população LGBT em programas de alfabetização nas escolas públicas do país. Professor gay. O que é isso, deputado? Olha, o que eu posso entender dessa proposta da ministra Maria do Rosário, o que eu posso entender dela é o seguinte, que nos próximos concursos, né, entre os aprovados, tem que ter no mínimo um professor LGBT, seja lésbica, gay, bissexual. O que é um professor? Para que o aluno, o garoto do 1º grau, comece a ver uma pessoa diferente lá, com os trejeitos diferentes. Mas quem disse que o homossexual é diferente? Mas é o seguinte, mas olha só, primeiro... Quem vai se homossexual é uma coisa, quem vai se habilitar é outra coisa. Cota, vai ser uma cota, professor gay. O professor vai saber, eu quero a cota de gay, cota de lésbica, cota de bissexual, vai entrar. Como o governo vai preparar isso, eu não sei. Mas como é que ele vai identificar o que é um homossexual e o que não é homossexual? Eu sou homossexual? Não sou? Quais são os dados? Quais são os critérios de avaliação? Aí tem que perguntar para a ministra Maria do Rosário, né? Tem que perguntar para ela e para o MEC também. Mas, ministra, a senhora precisa vir ao programa para nos explicar do que se trata isso, porque os pais de alunos querem saber. Até que ponto existe o empenho da inserção de jovens e até que ponto existe a imposição do homossexualismo, porque a coisa está muito dirigida, de forma até impositiva, eu diria. Vamos lá, deputado, aqui, como é que você vai contratar um professor gay? Como é que você vai?
Ministra, como é que você vai identificar o que é gay? Eu tenho um monte de amigos gays. Que ninguém diz que são gays. Se você olhar, são homens, são mulheres. Agora, o que eles fazem não é problema nosso. Distribuição de livros para bibliotecas escolares com a temática diversidade sexual para o público infanto, ou seja, até 10 anos. Infanto-juvenil, juvenil de 10 a 15 anos. Que livros são esses, deputado? Esses livros, né, pelo que nós entendemos, são mais gravuras, né? 2 meninos de mão dada, 2 meninas trocando ali um carinho, tá? Mais voltado para isso, para ir acostumando. Mas as meninas já trocam carinho, isso não precisa estar em livro, as meninas... Porque olha só, isso tudo, né? Que loucura isso tudo joga um outro item do 180 na frente, que é reconhecer todas as configurações familiares protagonizadas por lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, com base na desconstrução da heteronormatividade. E tem mais coisa, não é só homofobia, não. Aqui já deram mais um passo, né? Políticas afirmativas para o enfrentamento da lesbofobia. O que os senhores parlamentares estão fazendo? É isso que eu quero saber. Bem, você pode falar o que o senhor parlamentar está fazendo. Não, o senhor é um dos nossos representantes. Eu respondo por mim. Tem alguns deputados que estão entrando nessa briga agora. Se você for juntar isso aqui, né, MEC, questão de bom LGBT... senso. Né, direitos humanos, se você for botar o projeto de lei 122, aí sim, está no Senado, que diz que combate a homofobia, está conhecido como PL 122. Ou seja, o PL 122 transforma os homossexuais em uma classe privilegiada. Ele, inclusive, consegue estabilidade no emprego. Se você, por exemplo... Não, como assim? Olha só. Se você mandar embora um LGBT da tua empresa e ele for na delegacia e falar que foi embora só porque ele é homossexual, você pode pegar uma pena de 3 a 5 anos de cadeia. Mas ele vai ter que provar que foi demitido. Não, lá embaixo diz o seguinte, no mesmo projeto, né? Início da pena, na data da reclamação do ofendido. E na dúvida, o ofendido tem razão. Está no projeto, sabe? Aprovado na Câmara. Aí, sim. Mas então eu posso ser demitida, eu vou, faço um boletim de ocorrência dizendo que eu fui demitida porque eu sou homossexual. Você acha alguém para testemunhar por você? Que o teu patrão te ofendeu em algum sentido. Mas isso é um absurdo, tá? Deputado. Mas eu tenho certeza que é um absurdo. Se você juntar isso tudo aqui com o projeto das palmadas... PL 122, isso está em votação? Está no Senado, a senadora Marta Suplicy, estava arquivada, a Marta Suplicy conseguiu 27 assinaturas no Senado e o projeto ficou vivo novamente. E eles agora... Mas não vai ser discutido? Não lá vai no ser... Senado. Podia convidar um senador para vir aqui, né? Com certeza. Tá certo? Com certeza. Eles vão discutindo. Então, o que acontece? Promoção. Até, por exemplo, aqui tem a ver com as Forças Armadas. Se um garoto, né, um conscrito, chegou para prestar o serviço militar obrigatório, ele foi dispensado, se ele for reclamar, ir na delegacia participar, o sargento, o capitão, me dispensou só porque eu sou homossexual, ele pega de 2 a 5 anos de cadeia, além de perdeu. Ele vai ser demitido. Mas isso aí você está oficializando a discriminação. Sim. Você não está brigando contra a discriminação. Olha só, o que vai acontecer? Você oficializa. Quer dizer, você tem que chegar e se apresentar dentro das suas opções sexuais. Salete, eu vou me apresentar dentro da minha competência. Salete, qualquer empresário, com isso transformando-se em lei, não vai contratar nenhum homossexual. Não, mas como é que você vai saber se é homossexual? O homossexualismo não... Gente, o que é um homossexual? Sabe, as suas opções sexuais não estão escritas na sua cara. Pelo amor de Deus, deputado, isso aí não está em colocação com a minha competência profissional. Mas qualquer suspeita do profissional, do empregador... O afeminado, você está tratando do afeminado? Qualquer suspeita, ele não vai empregar. Ele não vai empregar, porque ele corre risco aqui de ser preso, fechar sua empresa, deputado, olha, multas. eu não assisto televisão porque não tenho tempo. Teve um BBB, aquela coisa que eu absolutamente não gosto, mas não importa. Existia lá um homossexual masculino e existia lá uma homossexual feminina, do elemento feminino. Uma lésbica e um gay. Você, em momento nenhum, diria que aquela menina era homossexual? A gente tem casos de mulher que rompe o relacionamento porque o namorado tinha um relacionamento homossexual. Ela não sabia. E não sabia, porque isso aí não se está em questão. Vamos voltar um pouquinho. Tem um tema importantíssimo aqui nisso aqui, mais um aqui do 180. Cria bolsa de estudo que incentive a qualificação profissional de travestis e transexuais. Mas o que é isso, gay, gente? Bolsa gay. Mas isso é discriminação.
É discriminação, deputado. Tem coisa aqui que é inacreditável. Você não discriminação. consegue... Filmes, Encontrando Bianca, Beijo Lésbico. É outro filme. Levamos 3 meses para ver até onde a língua de uma menina entrava na boca de outra menina para não transformar num beijo lésbico muito explícito. Palavras do secretário de Alfabetização, Educação Continuada e Diversidade, o senhor André Lázaro. Minhas melhores professoras sempre foram as prostitutas. E foi aplaudida. Na filmagem, ela foi aplaudida. Essa tal indiara aí, ela foi aplaudida. Emenda de comissão, 11 milhões de reais que poderiam estar sendo aplicados na capacitação, na melhor capacitação dos professores, nas instalações das escolas. Outra medida governamental aqui, Salete, estimular o acesso de jovens LGBT nas ofertas de estágio remunerado. Ou seja... Deputado, eu não dá para entender. Não, nós estamos aqui, que não é nem samba do crioulo doido. Mas espera, eu quero saber o que vocês vão fazer, porque vocês são os nossos representantes em Brasília. Aquilo ali não pode se caracterizar de fato como um circo, apesar de ter ali muitos palhaços, não é? O que nós... Mais palhaço é quem vota nesse palhaço. Pois é, tá? Mais palhaço é quem vota nesse palhaço. Eu quero aqui deixar claro, eu não tenho nada contra Tiririca nenhum, eu não tenho contra nada ninguém. Até como tem o Tiririca aqui em São Paulo, eu tenho conversado muito com ele, e até falei para ele esses dias, Tiririca, você para votar não à possível recriação da CPMF, você precisa ter cultura, você sabe que o povo sempre... Claro, porque ele tinha dinheiro, ele ganhava bem, e ele sabia o quanto ele perdia nas intermediações financeiras. Não ganhava tão bem assim não, né? Ele ganhava bem, mas ele sabe. Agora, quem vai aprovar isso aí são os letrados. Isso você evita com educação. Com educação você tem cidadania e aí sim você tem a manifestação do voto consciente. Nós estamos falando sobre educação, nós estamos tratando de algumas medidas que estão sendo adotadas pelo Ministério da Educação contra a homofobia. É um programa que, segundo o Ministério da Educação, teria por função e por objetivo a inserção da criança homossexual e a relação equilibrada entre as crianças, independente das suas opções sexuais. Eu já paro aí porque eu não acredito que uma criança de 12 anos tenha opção sexual, que dirá uma criança de 7 anos. Em todo caso, nós vamos ter a possibilidade, estamos recebendo aqui neste Fala Sério o deputado federal Jair Bolsonaro, que é deputado federal pelo PP do Rio de Janeiro. O deputado Bolsonaro tem acompanhado de forma intensa essas questões e os debates que se fazem em torno da educação e da homofobia. De que forma os nossos educadores estão tratando essa questão. Quando começar a distribuição desse material, que estava previsto agora em março, tá? Nós vamos ser questionados. Assim como você está me questionando aqui, o que eu vou fazer, os deputados vão ser questionados. Não, a sociedade brasileira vai cobrar uma... A Igreja Católica, os evangélicos, as famílias, tá? vão questionar. Isso é uma propagação do homossexualismo? É um estímulo ao homossexualismo, tá certo? Isso não é uma tratativa responsável não, de jeito nenhum. Problema. Não tem nada a ver com educação, é deseducação. Porque o que interessa realmente, quanto mais ignorante, com o título eleitor na mão, interessa para a nossa classe política. Na verdade, é isso. Tá? Que bom que faça não há a menor dúvida tocante a isso aí. Essa reflexão. O meu eleitor, graças a Deus, não está em Bolsa Família e eu não fico prometendo nem pedindo nada para pobre aí que vou resolver a vida dele. É ofensivo para todo. E até quem vai ser atingido vai ser o filho do pobre. Porque isso aqui é escola pública. Que os nossos filhos, os meus, não estão em escola pública. Eu não posso botar lá. E não vou botar lá enquanto tiver recursos e meios para pagar. Mas está se partindo do pressuposto de que o homossexual é um ser, é um ET? É um vale tudo. Na escola pública é um vale tudo. É um ET, porque você vai ter estabilidade de emprego. Como é que você vai saber se o seu profissional, o excelente profissional é gay ou se não é gay? E que isso interessa para o contratante? Agora você vai ter que se apresentar como gay para você poder entrar nos privilégios da lei. Para ter bolsa de estudo,
para você querer poder dar aula na escola, ter mais chance de dar aula na escola, tá certo? E é apresentado os filmetes todo como aquilo é normal, né? Num filmete de duas meninas, um outro filmete de duas meninas, que elas são flagradas numa festinha particular, tiram uma fotografia, daí o garoto que tirou, cola as fotos nas escolas, daí elas ficam apavoradas. Daí começam a conversar, etc. Aí chega à conclusão que eles têm que assumir publicamente. Daí eles assumem publicamente dentro da escola, que são homossexuais dentro da escola. Porque elas estavam andando de mão dada nos filmes, e estavam abraçadas. Nos filmes se abraçam carinhosamente dentro da escola, os alunos olham e reconhecem como sendo legal aquilo. Quer dizer, olha o nível. Quer dizer, duas meninas, duas crianças se abraçando na escola, os amigos, os colegas, vão achar que são meninas homossexuais, porque estão se abraçando dentro dessa proposta apresentada pelo filme. É outro filme que está apresentado nesse sentido, exatamente. As meninas andam de mão dada, nós temos filhas, e elas andam de mão dada. Eu sou do tempo que as mulheres andavam de mão dada. Claro, não nada a ver com as bolsinhas, e ficam brincando, e uma mexe na outra, arruma o cabelinho. Agora não pode mais, porque são meninas homossexuais. Sim, vai dar essa conotação. Deputado, okay. Eu acho que a questão é muito mais séria do que se apresenta num primeiro momento. Sim. Esses filmes estão prontos, né? Essa cartilha está pronta, isso daqui... Esse aí já é do Ministério da Educação. De Direitos Humanos, aqui Direitos Humanos, a Secretaria com os Estados e Ministério, tá? Tem o MEC por lá de cá, mas eles jogam em parceria. Quer dizer, isso aqui você está estigmatizando. O gay é gay, sim. A lésbica é lésbica, está estigmatizado, tem que estar fora e tem que ter privilégio. Peraí. Eles falam muito em violência. A maioria do caso de violência. Existe a violência. Sim, nós vimos na Avenida Paulista aqui, deputado. Existe contra todo mundo. Agora, você vai ter qual é o seu RG, sim. Qual é o seu SIC civil, e qual é a sua opção sexual? Opção sexual do morto. Para isso, porque eles crescem em cima disso, em cima dessa estatística. Mas isso não é oportunidade de discussão, isso é oportunismo político. Isso é uma insanidade. Isso é uma insanidade. Acho que o termo é esse, deputado. Pode ter certeza, Salete, que até com o teu programa, agora também, vai ter uma reação positiva dentro do Congresso. Apesar disso, está fora das... Eu quero que você, por gentileza, informe aos nossos telespectadores, deputado, de que forma eles podem acompanhar a questão. Olha, porque filho na escola todos nós temos. Eu tenho conversado com muitos diretores de escola, quando eles falam e se discute o assunto, eles perguntam o que fazer. Eu falo, chegando, você tem que reunir os professores, comissão de pais e alunos, e passa para eles esse negócio. O que vocês acham disso? Tem que ser por aí. Mas depois isso se tornando obrigatório? Mas é obrigatório, mas tem um limite, né? Uma coisa absurda você não vai cumprir. Peraí, isso aqui não é uma ditadura que estamos vivendo aqui. Uma ditadura da ignorância. Da ignorância e da criação de eleitores. Na verdade, porque você não aprendendo nada, você vai ser um bom eleitor no futuro para manter os que estão aí. É por isso que não se veste em educação nesse país, porque não interessa. Até porque a educação me permite vender um peixe meu aqui, né? Passa por uma política de controle de natalidade. Que uma das grandes causas da violência dentro da escola, dentro da violência da escola, segundo pesquisa aqui de escolas públicas de São Paulo, é a pobreza. Então, a pobreza leva à violência dentro da escola e leva ao não aprendizado, tá certo? E mais da metade dos professores já foram agredidos de uma forma ou de outra, física ou verbalmente, por parte de alunos. Segundo a pesquisa, 25% dos professores já foram xingados pelos pais, que no meu tempo, quando o aluno levava uma bronca, ele ficava quieto, torcia para o pai não tomar conhecimento. Hoje em dia, não, o pai vai reclamar porque o professor falou um pouco mais alto com o seu filho. E, ao mesmo tempo, os pais deixam os filhos na escola como se a escola fosse a responsável pela educação daquela criança. E não é. Educação é processo. Salé, você pode ver. É família, é comunidade, é escola. Um outro dado, crianças entre 0 e 3 anos têm 3 milhões sem creche, como se fosse obrigação do governo proporcionar creche. Hoje em dia, a garotada vai mais para a escola do primeiro grau, mais pela merenda do que pelo aprendizado. Nós não temos futuro, Salete. Nós deveríamos ter creche, porque temos dinheiro para isso. E para dar uma assistência às mães que trabalham. Eu concordo com a creche desde que você adote uma política de planejamento familiar. Caso contrário, vai ser... Mas isso aí é mais antigo do que andar para trás. Porque o Bolsa Família, dá recursos para até o equivalente a 5 filhos. A Bolsa Família estimula. Estimula, até 5 filhos. Podia dar, quando muito, até 2 e com limite para acabar. Eu vi no Nordeste, no Norte deste Brasil. Você não consegue arranjar emprego no Nordeste. As meninas de barriga... Meninas de 13 anos de barriga para receber Bolsa Família. Eu vi isso. E tem o auxílio natalidade, falei, esse aqui é a geladeira.
Daí bota na barriga da irmã e fala, esse aí. aqui é a máquina de lavar. Eu já vi isso Tá, também. okay? É isso aí. Porque o Bolsa Família, ele não trata da questão maior. Como é que você sai do Bolsa Família? O Bolsa Família não é uma miséria que tem que ser ofertada o tempo todo. Não, você tem que ter a inserção no mercado de trabalho, é a sua profissionalização, é a sua capacitação. E não essa miséria do governo. Eu sou contra essa miséria. Até, Salete, hoje em dia o Brasil, tirando os mortos, nós crescemos 3 milhões de habitantes por ano. 3 milhões de habitantes por ano. Tá? E a grande maioria são pessoas que não vão ter futuro. Não tem uma massa de miserável no país. Porque não tem a oportunidade. É o papel do Estado, é a educação, é a saúde, é a capacitação profissional e não a mendicância. Mas você tem que reduzir essa explosão demográfica. Você não tem como atender a todas as demandas. Para um outro Fala Sério. Neste, nós vamos ficando por aqui, chamando a atenção do telespectador no que diz respeito à escola do seu filho. Isso está pronto, esses filmes estão prontos, finalizados e passam a ser distribuídos a qualquer momento. Participe, vá à escola do seu filho, saiba mais. Deputado, tem um e-mail, tem um site que os nossos telespectadores pudessem acompanhar, ver mais desses filmes. O meu site é www.bolsonaro.com.br. E lá ele encontra toda essa discussão, tudo lá, os filmes, tudo lá, discursos, tudo. Material didático. www.bolsonaro.com.br. É isso, nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua atenção, obrigada pela sua participação. Voltamos na próxima segunda-feira em mais um Fala Sério, hein?